A letra desse louvor. Amém. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti, eu estarei. Amém. Nós poderíamos ter ido embora agora depois dessa oração, porque nós já estaríamos preenchidos com a quantidade de bênçãos que nós recebemos aqui nessa manhã, com a quantidade de ensinamentos, de aprendizados que nós tivemos aqui nessa manhã. Nós poderíamos ir para casa e terminar essas 10 horas de jejum em nossos lares. Mas o que Deus tem preparado para nós são coisas muito grandes, coisas que nós não podemos descrever, nós não podemos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então, o máximo de tempo que nós pudermos estar na casa de Deus é melhor para nós, né, irmã? Quando nós estamos na presença de Deus, nós encontramos refúgio, nós encontramos abrigo, nós encontramos resolução para todos os nossos problemas. A partir do momento que nós decidimos ir à presença de Deus de maneira humilde, de maneira simples, Deus preenche aquilo que não está preenchido no nosso interior. E eu tenho certeza que o nosso coração sempre cabe um pouquinho da palavra de Deus. O nosso coração sempre cabe mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é revigorante. A palavra de Deus é muito enriquecedora. E é sobre a palavra de Deus que nós vamos falar nessa manhã. Abra a sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 152. Salmos 152. Não tem, porque é 150. É sobre isso que nós vamos falar. Eu certa vez encontrei um vídeo, um pregador falando disso, que os crentes abriram no Salmo 151 e os crentes ficam tudo procurando. O livro de Salmos é até o capítulo 150. O erro de nossas vidas é que muitas vezes nós não conhecemos a Bíblia como deveríamos conhecer. Às vezes a gente deixa passar algo despercebido e a gente fica pensando quando a gente deveria ter a certeza daquela coisa, porque a palavra de Deus é algo que precisa ser constante em nossas vidas todos os dias. E o tema que nós vamos estudar agora é palavra soberana. A palavra de Deus é soberana em nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser a primeira em nossas vidas. E eu trouxe alguns dados da Bíblia para nós iniciarmos. A Bíblia, ela tem quantos livros? 66. 66 livros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. O maior livro da Bíblia, em capítulos, é o livro de Salmos, né? E o menor é a segunda carta de João. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor o Salmo 117. O maior versículo é Esther 8, verso 9, e o menor, na maioria das versões, é Jó 3:2. O centro da Bíblia, o versículo que se encontra no centro da Bíblia, Salmo 118. Salmo 118, versículo 8, que diz: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Verdade. Nós podemos ter dúvidas disso. Se nós chegarmos no centro da Bíblia, a palavra de Deus, é melhor você confiar na palavra de Deus do que na palavra de Deus. Verdade. A palavra de Deus, ela é rica em várias áreas da nossa vida. A Bíblia, ela não foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia, ela foi dada para mudar a nossa vida. É por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a palavra de Deus é fonte de libertação. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. Então a palavra de Deus, ela foi dada para nós. A palavra soberana, ela foi dada para mudar a nossa vida. A palavra de Deus, ela foi dada para restaurar a vida daquela pessoa que quer ser restaurada. Porque a palavra de Deus, ela entra em minha vida e ela só traz restauração para a minha vida se eu quiser. Porque se eu não quiser, ela não muda. Eu preciso querer. Vocês lembram da situação que Paulo estava testemunhando perante o rei Agripa? Ele é interrompido por Festo e Agripa diz: olha, Paulo, por pouco
você não me persuades a ser cristão. Nós precisamos querer, porque se nós ficarmos no quase, a palavra de Deus, ela não vai ter poder em nossas vidas, porque nós precisamos querer o agir de Deus em nossas vidas, nós precisamos querer a transformação de Deus em nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem o livro de romance mais bonito que vocês já viram e levar para uma prisão, dentro de 6 meses esse livro não vai ter efeito nenhum dentro da prisão. Mas se você levar uma Bíblia, em 6 meses tem uma igreja dentro da prisão. Verdade. Porque a Amém. Bíblia, ela transforma vidas. A Bíblia, ela faz a transformação que Deus quer que seja feita em nossas vidas. E nós vamos ver aqui um pouquinho 4 razões que tornam a Bíblia tão sublime, tão essencial em nossas vidas. Certo? Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, nós estamos aqui e vamos abrir a Tua palavra nesse momento. Nós vamos abrir a palavra soberana. E nós precisamos que essa palavra traga transformação para o nosso coração. Amém, Nós Deus. sabemos que a palavra de Deus traz transformação, traz restauração. E nós precisamos ser restaurados, Pai. Nós Sim, precisamos que essas 10 horas de jejum e esses 10 dias de oração haja transformamento no nosso coração. Amém. Nós precisamos ser restaurados. E nós precisamos não somente desses 10 dias, mas nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de entrega, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro. A primeira razão que torna a Bíblia tão essencial, tão sublime, é a sua origem. A origem da Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma verdade divina expressa em linguagem humana. Deus queria se comunicar com as suas criaturas, Deus criou o ser humano, queria se comunicar com as suas criaturas, e a forma que Deus usou para se comunicar com as suas criaturas foi expressando a sua palavra divina através de homens, através de pessoas. Martim Lutero costuma dizer que o homem ele usa uma máscara para se esconder. E Deus usa uma máscara para se revelar. Amém. E a maneira que Deus tem de se revelar é se escondendo. Ele esconde a sua glória, a sua divindade e se apresenta na linguagem humana, porque é melhor de ser compreendida por nós. Amém. E dessa maneira, Deus quis expressar a sua palavra, uma palavra divina, uma verdade divina expressa em linguagem humana. 2 Pedro 1, verso 21. Você pode ler aí, Angelina, com a gente? Posso. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha aí. A origem da palavra, ela vem da divindade. Homens santos, separados, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. A origem da palavra de Deus é a origem Divina. A origem da palavra de Deus, a origem dessas letras que nós estamos lendo, e pasmem vocês, a Bíblia, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é muito pura. Eu gosto muito de um pregador, de um doutor em teologia, Rodrigo Silva. Ele é muito inteligente. E ele fala que a Bíblia ela é muito preservada. De todos os escritos que foram encontrados da Bíblia, até a tradução que chegou até nós hoje, as falhas são mínimas. Mínimas. E não é falha de um erro de expressão. É uma palavrinha ou outra que muda. Então, a Bíblia que nós temos hoje é a palavra de Deus divina, revelada e expressa em linguagem humana para que seja melhor compreendida por nós. Aí tem gente que chega e diz, eu não confio na Bíblia não, porque a Bíblia foi escrita por homens. E o que é que não foi escrito por homens? O que é que não foi construído por homens? É de rir. Porque tem gente que diz, não, a Bíblia foi escrita por homens, não tem crédito não. O celular que a gente mexe foi feito por homens. O livro que a gente estuda na escola foi escrito por homens. Só que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens santos. Aí a diferença. Deus se revelou através da página escrita.
homens santos distribuíram a palavra de Deus, escreveram a palavra de Deus. Sua origem é santa, sua origem é pura. Outra razão, a sua autoridade. Quando nós vamos aprender alguma coisa, Angelina, que é professora, nós buscamos o quê? Alguém nos explica, para nós compreendermos, entendermos e aceitarmos aquela verdade, nós precisamos de explicação, fatos que comprovem que aquilo é verdade, né? É o famoso fake news. Alguém fala alguma coisa, a gente sai distribuindo sem saber se é verdade ou se é mentira, e acaba que a gente sai distribuindo uma mentira. Mas a palavra de Deus, ela tem autoridade. Vamos abrir a Bíblia, Lucas 4, versículo 32. Lucas 4, versículo 32 diz assim: acompanhe comigo aí na Bíblia de vocês. 4:32 diz assim: e muito se o quê? Maravilhavam da sua doutrina. Da doutrina de quem? Jesus. Porque a sua palavra era Com autoridade. Queridos, a palavra de Deus, ela tem autoridade. E a pessoa que maneja a palavra de Deus precisa falar com autoridade. Eu lembrei de uma historinha, vou contar para vocês bem rapidinho. Um pastor, ele não era pastor ainda. Ele, quando era jovem, ele foi para um evento, conheceu uma moça, ele era adventista do sétimo dia, conheceu essa moça era de outra igreja. E essa moça chamou ele: vamos para a minha igreja? Aí ele pensou: olha, eu vou para a igreja dela, vou evangelizar ela, vou casar com ela, levá-la para a igreja adventista e ter a minha família dentro da igreja adventista. Olha que bênção. Aí ele arquitetou tudo. Ele disse: quando terminar o culto, eu vou chamar ela para ir para a sorveteria, vou pregar para ela, vou conquistar ela, vou namorar com ela e vou levá-la para a igreja adventista. Quando ele foi para essa igreja, terminou o culto, esse cara rapidamente foi arrodeado assim por jovens daquela outra denominação, e todos eles ficaram apontando para ele: ah, você é daquela igreja que guarda o sábado, é? Você guarda o sábado? Aí ele ficou sem saber o que falar. Mas diga aí, adventista, por que você guarda o sábado? Aí, adventista, por que você guarda o sábado? Aí eles citaram textos lá que eram contra o sábado, eles citaram textos que deixavam o sábado de lado, e ele ficou sem saber o que falar. Aí a amiga dele, que convidou ele para a igreja, disse assim: olha, pessoal, deixa ele em paz. Aí o pessoal saiu, ela chegou até ele e disse: e agora nós vamos para onde? Ele disse: eu vou para casa, agora eu leio a Bíblia que eu estou precisando. A nossa palavra, ela precisa ter autoridade. Tem gente que é adventista há 5 anos e não sabe dizer porque guarda o sábado. Queridos, isso é um erro muito grave. Ainda diz no trabalho que é porque a igreja não permite. Tem gente que não sabe explicar. Queridos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque vai chegar um dia que não vai ter Bíblia. Verdade. Vai chegar um dia, o grande conflito fala que vai chegar o dia onde não vai existir mais Bíblia para nós. As Bíblias vão voltar a ser queimadas, elas vão ser tomadas das nossas mãos, nós vamos ser perseguidos e não vamos ter Bíblia. Aí já pensou? Como é que a gente vai pregar se a gente não sabe nem por que vai não sabe? Como é que nós vamos pregar? A palavra de Deus, ela precisa ser pregada com autoridade. E há autoridade na palavra de Deus, porque Jesus pregava com autoridade. E o mesmo poder que foi dado, pode ser dado a nós, se nós buscarmos.
nós também somos fonte de poder. E esse poder vem da palavra de Deus. E é a terceira razão, o poder da palavra. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus, a palavra de Deus, a palavra soberana, ela é cheia de poder. Ela tem poder igual a uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela traz para nós não conforto, mas ela traz repreensões, ela traz bênçãos, ela traz ensinamentos. Tem pessoas que acham que a palavra de Deus é só conforto, né? Então eu trouxe uma frasezinha que diz: se a Bíblia fosse só conforto, ela seria comparada com um travesseiro, não com ensinamento. Não com a espada. Queridos, a Bíblia, ela não é só conforto, ela tem palavras duras de repreensões. E nós precisamos ter em mente que o mesmo poder que ela tem para nos repreender, ela tem para nos libertar, ela tem para nos salvar. Verdade. A Bíblia, ela nos traz bênçãos tão grandes que nós não podemos descrever essas bênçãos. Há pessoas que foram libertas pelo poder da palavra de Deus. Há pessoas que foram libertas de um lugar tão sujo que a gente não consegue imaginar. Queridos, eu já estive perdido. Eu tenho fotos aqui no meu celular de quando eu não era da igreja. Apague isso com Jesus. Não, olha, eu tenho um nome na minha carteira, 2 fotos 3x4. Tem uma que eu não era da igreja e outra que eu era da igreja. Deus é bom demais. A diferença é muito grande. Eu nunca contei para vocês, mas eu já fui detido 2 vezes. Fui preso na minha adolescência 2 vezes. Então, se eu estou aqui, é porque a palavra de Deus tem poder. Amém. Amém. Eu, com aproximadamente 14, 15 anos, eu fiz minha mãe chorar muito. Minha mãe já achou droga em casa. Minha mãe já achou machucado em casa. Você tinha tudo para ser um bandido. Eu tinha tudo para ser um bandido. Queridos, se não fosse uma coisa, eu não estaria aqui. A palavra de Deus. Amém. Amém. A palavra de Deus, ela transforma, ela Amém. liberta. E Amém. se nós estamos libertos hoje, é porque a palavra de Deus trouxe poder em nossas vidas. Amém. E nesses 10 dias de oração, nós precisamos mostrar esse poder para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, para as pessoas que não têm o acesso que nós temos. A palavra de Deus é tão fácil de ser acessada e as pessoas não querem acessar. E nós precisamos mostrar para elas que há uma pessoa que é o centro da palavra de Deus. E essa pessoa, ela pode libertar. Amém, Senhor. Eu queria ler um trechinho aqui com vocês. Diz assim: a reforma não terminou com Lutero, o movimento supremo. Continuará e até o fim da história desse mundo. Lutero teve uma grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus tinha permitido que brilhasse sobre ele. Porém, ele não recebeu toda a luz. Ainda há luz para nós. A luz de Deus, o brilho que Deus quer que nós espalhemos pelo mundo, ainda está disponível para nós. Amém. Esse brilho que brilhou na reforma há 500 anos atrás, 600 anos atrás,
pode brilhar através de mim, através de você. Sabe por quê? Porque a pessoa que é o centro da Bíblia, a pessoa que a Bíblia nos leva até ela nos disponibiliza. Quem é o centro da Bíblia? Jesus Cristo. Jesus, ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. E quando ele se torna o centro em nossas vidas também, nós podemos ter a vida transformada através da palavra. Tem um texto que diz, deixa eu olhar aqui, é um texto bem conhecido. Examinem as Escrituras, porque elas falam de mim. João 5,39. São elas que testificam de mim. João 5,39. 5,39. As Escrituras, elas falam de Jesus. E se alguém quer ser uma pessoa transformada, uma pessoa liberta, nós precisamos fazer daquela pessoa que é o centro das Escrituras também ser o centro em nossas vidas. Amém. É por isso que uma pessoa que quer ser fiel a Deus começa o dia mexendo no celular, né? Não. Uma pessoa que quer ser fiel a Deus, ela começa o dia Buscando a na palavra. palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos liberta, que nos faz entender que Cristo é o centro de nossas vidas. É por isso que nós, para sermos fiéis, nós precisamos andar na palavra de Deus, porque se nós desviarmos para a esquerda ou para a direita, nós vamos cair. E se nós quisermos passar 10 dias de oração, ter uma vida de oração, nós precisamos fazer de Jesus o centro de nossas vidas. Queridos, a Bíblia, ela restaura quem quer ser restaurado. Ela liberta quem quer ser liberto. Ela cura quem quer ser curado. Ela ensina quem quer aprender. A palavra soberana de Deus, ela salva Amém. quem quer ser salvo. Verdade. Deus, ele não obriga que a gente ande nos seus caminhos. Ele não nos obriga, ele não coloca uma arma na nossa cabeça e diz, olha, você tem que ficar dentro da igreja, porque senão eu vou lhe matar. É como se tem um pastor que ele fala que é como se o peixe dissesse para a água, olha, eu não quero ficar em você, e pulasse para fora. Ele vai morrer. A água não obriga que o peixe fique dentro dela. Da mesma forma, Deus não nos obriga que a gente fique dentro da casa de Deus. Deus não obriga que a gente leia a Bíblia. Mas se a gente quer viver, se a gente quer vencer, nós precisamos estar com a palavra de Deus. Eu queria ler um texto que diz aqui com você, que diz aqui na revista, ainda na revista, também na revista, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem. Palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Deus, Ele deseja que nós sejamos obreiros, que trabalhem bem a palavra de Deus, que peguem a palavra de Deus e salvem outras pessoas, porque a nossa missão é Salvar. Vocês lembram da Assembleia de Igreja? Nossa missão é Salvar. E o que é que salva? Senão a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fonte de salvação. A palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria. E nós precisamos de sabedoria para salvar as pessoas. Verdade. Nós precisamos buscar essa sabedoria na palavra de Deus. Sim. O centro da palavra de Deus precisa ser o centro de nossas vidas. Sim. Jesus Cristo, Ele está chegando aí. Amém, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma vida aprovada por Deus. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Nós precisamos ter uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Para quando Ele chegar, Ele disser: vinde, benditos do meu Pai. Quem quer ser chamado por Jesus? Eu quero. Dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Eu quero. Ele está bem pertinho de voltar. A noiva da cidade da Nova Jerusalém está bem pertinho de chegar. Amém. E ela vem para nos buscar. Mas nós precisamos ter
Jesus como o centro de nossas vidas. Verdade. Aquele que é o centro da Bíblia também precisa ser o centro de nossas vidas. Verdade. Vamos ficar em pé? Vamos. Que nesses 10 dias de oração nós possamos ter um encontro com Jesus Cristo. Que nós possamos reconhecer a cruz do Calvário como o nosso único meio de salvação. Jesus, ele se entregou, ele se prontificou a nos libertar. Tem a historinha de um rei que ele decretou na cidade, só essa historinha para nós encerrarmos. Ele decretou na sua cidade que quem roubasse ia ter os 2 olhos arrancados. Olha que rei cruel. E certa vez aconteceu que a filha do rei foi pega roubando. Os oficiais chegaram e disseram: rei, sua filha foi pega roubando. Pela lei, ele era obrigado a arrancar os 2 olhos da sua filha. Se ele não fizesse isso, ele ia ter uma cidade rebelde. Porque o povo iria achar que as leis eram para uns e para outros não. E o rei pensou: eu tenho que executar a minha ordem. E sabe o que foi que o rei fez? Chamou os oficiais e disse: a lei pede quantos olhos? 2. 2 olhos. Está aqui. Pode arrancar os meus. Foi isso que Jesus fez. Ele entregou a sua vida por pessoas pecadoras. E é por isso que nós precisamos fazer de Jesus o centro de nossas vidas. Vamos louvado, vamos orar? Vamos. Senhor Deus, Pai de amor, nós necessitamos nesse momento que a Tua soberana palavra se faça presente em nossas vidas. Amém, Deus. Nós necessitamos que o Teu poder libertador nos ajude a levar outras pessoas para conhecer essa liberdade que somente a Tua palavra oferece. Sim, Deus. Nós precisamos, Pai, achar refúgio nos Teus braços, o refúgio que nós não encontramos em lugar nenhum. Verdade, Deus. Que esses 10 dias, Pai, de oração sejam o começo de uma vida de oração que nós precisamos ter para ir morar nas mansões celestiais. Amém, Senhor. Nós precisamos estar em constante oração, em constante harmonia com a Tua palavra. E nós, nesse momento, nós queremos entregar para Ti o nosso interior. Nós precisamos entregar para Ti o nosso coração. Nós precisamos entregar para Ti a nossa vida, para que ela seja transformada pelo Teu poder. Amém, Pai, nós temos o desejo de levar outras pessoas a conhecer a Tua verdade. Sim, Nós Deus. temos o desejo de salvar outras pessoas. Sim, Nós temos Deus. a missão de levar outras pessoas para a cruz. Sim, Deus. E nós pedimos o poder da palavra. Amém, Porque Senhor. muitas vezes, Pai, nós nos sentimos preguiçosos, nós nos sentimos indispostos a pregar a Tua palavra. Mas nós pedimos que nessa tarde nós saiamos da nossa casa para encontrar pessoas sedentas pelo Evangelho. Amém, Deus. Que elas possam ser restauradas pela Tua palavra. Assim Sim, como nós Deus. fomos um dia, Pai. Amém, Nós Senhor. pedimos essas bênçãos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Deus. Amém, Senhor.